Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Quem vos fala, o pastor Carlos. Que esta bênção do Senhor e a unção do nosso Deus se derrame sobre a vida de cada irmão, de cada ouvinte, que o Senhor venha operar na sua vida, que o Senhor venha te fortalecer, que toda opressão do mal, em nome de Jesus, agora nós repreendemos toda a obra do inimigo contra a tua vida, em nome de Jesus, que o Senhor traga o refrigério, que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga a libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, te pedimos agora que o Senhor desfaça agora os sinais, Pai amados, os encantamentos sobre essas vidas, Pai, sobre essas almas, Pai amado, que estão pedindo agora, em nome de Jesus, que o Senhor visite essas vidas que estão nos leitos de hospitais, clamando, gemendo, Pai amado, no qual não pode ser feito nada, Senhor, pela parte do homem, mas, Senhor, pedimos a tua intervenção divina, Pai amado, pelo teu poder, meu Deus, para que o Senhor opere agora, Pai, e liberte essas almas, essas vidas, Senhor, que não estão nos leitos, Pai amado, respirando, Pai amado, os últimos momentos das suas vidas, Pai, no qual não há mais esperança, Pai, na medicina, mas Tu és o Deus que opera o milagre, a cura, Senhor, porque Tu tens o controle, o poder, a glória, a soberania sobre todas as coisas, e nada acontece, Senhor, sem a Tua permissão, e nós te pedimos pela Tua misericórdia, que o Senhor venha intervir agora, Pai, que o Senhor venha tocar em cada órgão, em cada membro do corpo, Pai amado, deste ouvinte está agora, e daqueles que estão intercedendo por aqueles que estão nos hospitais, que estão nos leitos, Pai, que estão espalhados nos quatro cantos deste mundo, Pai, um povo que clama a Ti, um povo que intercede a Ti, meu Deus, para que o Senhor venha tocar, Pai, nessas almas, nessa vida, libertar e trazer a cura em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor toque nesses pulmões, que o Senhor toque em todo o sistema respiratório, digestivo, meu Pai, que toque, Senhor, Pai amado, neste rim, que todo este mal, que toda esta dor, em nome de Jesus, saia, que este órgão vivifique, seja vivo, que este órgão seja são, que a tua alma seja próspera e a tua saúde também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, porque o Senhor é o Senhor que perdoa os nossos pecados e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. É tempo, meus irmãos, de buscar o Senhor, é tempo de buscar a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E todos aqueles que estão ligados conosco neste momento, que o Senhor venha operar na sua vida, te dar força, te dar discernimento, e precisamos buscar a paz no Senhor, porque só o Senhor para nos trazer paz, meus irmãos. Precisamos entender que nada acontece neste mundo sem a permissão do Senhor. Tudo que está no controle de Deus, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Meus irmãos, nada acontece sem a permissão do Senhor. Tudo que está acontecendo, aleluia, o Senhor tem a soberania absoluta sobre todas as coisas. Nós vemos que os homens têm sofrido por causa dos seus próprios erros, mas aqueles que se voltam ao Senhor, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aquele que busca a face do Senhor, encontra descanso, encontra cura, encontra libertação, encontra salvação. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto é tempo, porque os dias, meus irmãos, os dias são maus, os dias, meus irmãos, que nós vivemos, e nós precisamos acreditar na palavra profética que está nas Escrituras Sagradas. Em todo momento, se nós vamos estudar e vamos meditar na palavra, nós estamos caminhando para dias maus, meus irmãos. Nós estamos caminhando para dias de dores sobre a terra, meus irmãos, porque os homens, na verdade, se tornaram mais amantes de si mesmo. Os homens têm buscado todas as concupiscências do mundo e têm deixado o caminho do Senhor, a presença de Deus.
E por isso que nós precisamos estar clamando, precisamos estar pregando e precisamos estar levando a mensagem de Deus. Nós, como mensageiro, como trabalhadores da seara, precisamos, nesses últimos tempos, abrir a nossa boca, precisamos proclamar o ano aceitável de Deus, precisamos proclamar a salvação do nosso Deus. Aleluia! Como se converterão, meus irmãos, se não há quem pregue? Se não há quem pregue, meus irmãos, o que eu fico admirado, que nós estamos num mundo onde nós vemos um crescimento gospel, muitos aí estão professando o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, muitos estão professando que são cristãos, mas nós estamos vendo no campo de batalha, meus irmãos, aqueles que deveriam estar levando a mensagem de Deus, levando a mensagem do Senhor aos quatro cantos, meus irmãos, da terra. Nós, como mensageiro, todo mundo quer ser missionário. O que mais a gente ouve é porque esse é missionário, porque aquele é missionário, todo mundo virou missionário. Mas que missão que nós estamos fazendo, meu irmão? Que missão? Nós precisamos realmente proclamar a salvação de Deus, a salvação do Senhor, aleluia. Nós vemos um povo gemendo, nós vemos as almas gemendo. Ah, meus irmãos, nós sabemos que essas almas, quando descem a sepultura, para onde elas vão? Ah, meus irmãos, e nós não podemos nos calar no meio de uma geração que está realmente perdida, cega, sem salvação. Nós precisamos proclamar em todo o tempo, precisamos proclamar de manhã, de tarde, de noite, aonde nós estivermos, nós precisamos proclamar a salvação de Deus, meus irmãos. Porque se as pessoas descerem à sepultura sem Jesus, meus irmãos, nós sabemos para onde elas vão. E por isso, meus irmãos, nós não podemos esconder o caminho, ocultar o caminho, omitir o caminho, meu irmão, da verdade. Nós fomos chamados para proclamar a palavra, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E por isso, meus irmãos, a palavra diz: aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Os homens estão condenados ao inferno, meus irmãos. Os homens estão condenados porque a morte espiritual já está nas suas vidas. E nós vemos, meus irmãos, no meio de uma calamidade que está acontecendo no mundo, almas e almas e almas descendo à sepultura, descendo à sepultura. Mas para onde vão essas vidas, meus irmãos? Então, meus irmãos, enquanto há tempo, nós precisamos realmente se levantar e proclamar o ano aceitável do Senhor, porque através das nossas vidas, meu irmão, porque os trabalhadores da seara, nós precisamos estar orando, Senhor, os trabalhadores da seara, os trabalhadores da seara. Nós vemos o mundo proclamando a morte, mas nós não estamos vendo a igreja realmente ser movida a levar a mensagem da salvação a essas almas. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, meus irmãos. Senhor, porque só o Senhor, Pai amado, para levantar, Senhor, essas almas, para levantar os trabalhadores, Pai amado, porque os campos estão todos em ceifa, Pai. Senhor, porque muitos estão sendo ceifados a cada momento, a cada segundo, meu Deus. Mas, Senhor, Tu tens a palavra da salvação, Tu tens, Pai amado, Senhor, o Espírito, Senhor, que nos ressuscita no último dia. E por isso, Senhor, move no coração desses irmãos, Pai, para que eles não se aquietem mais, para que eles não fiquem mais omissos, Senhor, mas para que eles, a partir de agora, Pai amado, coloquem um amor às almas, vida, e desperte, Pai amado, para que eles não fiquem mais dormindo, mas que haja um despertar na vida dessas almas que estão ouvindo, Pai, porque esse trabalho é para mim, é para eles, são para todos aqueles que Te aceitaram, para ir pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Pai Santo, Pai querido, Te louvamos, Senhor, levanta, Pai amado, esse exército poderoso, esse exército que ora, esse exército que intercede pelo Teu nome, meu Pai.
Pai, pelo clamor, porque Tu és um Deus que ouve o clamor, Senhor, dos Teus soldados. Tu és o Deus que ouve o clamor, Senhor, dos Teus filhos. Tu és o Deus que ouve o clamor, Pai amado, do justo, meu Deus. Um povo que clama, Senhor, um povo que clama, Senhor, para que o Senhor, Pai amado, coloque em liberdade essas vidas, essas almas, para que o Senhor venha salvar e curar, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja tem um papel, meus irmãos. Nós como soldados de Cristo, nós como servos do Senhor, é para estarmos em campo, é para estarmos batalhando, é para estarmos levando a mensagem. Mas nós vemos um povo que está totalmente oculto, um povo que está descansando, esperando a morte chegar. Muitos só estão esperando a morte chegar, meus irmãos. Parece que não é comigo, não é com aquele, não é com ninguém. Hoje, quando nós ouvimos falar, talvez de uma reunião profética de bênção, ali vem um homem de Deus que revela, ali vem um homem de Deus que traz realmente uma mensagem de revelação. Ali vem um homem de Deus que quando ele abre a boca, ele abençoa. Nós vamos todos atrás, meus irmãos. Mas quando nós somos convocados, o que eu mais admiro, meus irmãos, quantas vezes eu já cheguei perto de pastores, de irmãos, e falo, irmãos, vamos fazer a obra de Deus, vamos se ajuntar. E nós vemos que eles se dão por excusados. Eles não se importam, meu irmão. Porque eu digo, aonde realmente tem homens de Deus, mulheres de Deus, e aqueles que realmente, quando falam, vamos sair para buscar as almas, nós vemos que temos uma unidade de fé, um só coração, um só pensamento, mas a maioria não quer envolvimento, meu irmão. A maioria não quer se envolver com a obra, a maioria não quer se envolver. Meus irmãos, eles querem ficar exatamente na zona de descanso, só esperando as bênçãos chegar nas suas vidas. Mas não foi para isso que fomos chamados. Nós somos chamados para arregaçarmos as mangas, fomos chamados para sairmos e pregarmos o evangelho a toda criatura. Precisamos estar em campo, meu irmão, precisamos estar levando a mensagem da salvação, a mensagem da cura, a mensagem da libertação. Mas aonde estão a maioria dos povos, meu irmão? Onde está a maioria daqueles que são chamados? Estão todos na zona de conforto. Zona de conforto, meu irmão. Muitos atrás de uma tela de TV, muitos atrás de um computador, muitos atrás tentando pegar uma mensagem e mandar para o outro. Meus irmãos, Jesus diz, ide pregai o evangelho. Nós temos que pregar, nós temos a palavra da salvação, nós temos a palavra da salvação, nós somos mediador desta aliança. O Senhor nos chamou exatamente como reconciliadores, o Senhor nos chama como embaixador. Ele diz, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Deus aqui na terra, nós temos a palavra do poder que cura, que liberta, nós temos a unção do Espírito Santo, meus irmãos, nós precisamos proclamar, mas uma igreja está corrompida por um evangelho distorcido, um evangelho que só promete bênção e uma zona de conforto e prosperidade, sede próspero e todo mundo correndo atrás de uma prosperidade, um povo cego, um povo sem entendimento, um povo realmente que não acorda para entender a palavra genuína do evangelho, a palavra da salvação. A palavra do Senhor é que salva, mas muitos estão corrompidos. E eu digo, meu irmão, Deus, Ele continua esperando poder e glória. Ah, meus irmãos, por que que o mundo está gemendo? Sabe por que que o mundo está gemendo? Porque o povo exatamente cada dia mais está vivendo em aberrações. A humanidade cada dia mais está vivendo meus irmãos, está vivendo
todas as aberrações e concupiscência no qual Deus abomina. Meus irmãos, o mundo está totalmente corrompido, e aqueles realmente que era para levar uma palavra de conversão dos maus caminhos também estão corrompidos, meus irmãos. A maioria está corrompida. Meus irmãos, nós não podemos se corromper, nós precisamos pregar a verdade, nós precisamos pregar exatamente a respeito daqueles que estão mortos e para onde eles vão. Nós precisamos pregar exatamente o arrependimento. Jesus diz: vai, prega o reino de Deus, prega o arrependimento. Meus irmãos, as almas estão mortas, elas precisam de vida, mas elas precisam entender que elas precisam aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nós precisamos entender, meu irmão, que os homens estão vivendo de uma certa maneira esperando alguma coisa de Deus. Os homens esperam alguma coisa de Deus. A gente olha as pessoas e fala: só Deus para resolver. Eu digo, Deus faz tudo. Deus faz tudo. Deus, e muitos ainda questionam: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo? Isso nos leva à pregação de Abacuque, no livro de Abacuque. Abacuque também, que estava clamando ao Senhor e o Senhor não respondia. Abacuque estava clamando ao Senhor e o Senhor não respondia, porque havia uma violência sobre a terra. Havia uma violência muito grande sobre a terra e o Senhor não respondia. Até que Deus mostrou a Abacuque porque ele não respondia. Porque o povo exatamente estava todo contaminado. Um povo que era para ser justo, um povo que era para andar nos caminhos do Senhor, estava contaminado. E o Senhor permitiu que a assolação viesse sobre a vida do povo de Deus, para que ele se convertesse. Meus irmãos, nós vemos a assolação acontecendo na vida de muitas almas todos os dias, porque Satanás está aí, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Como diz a palavra, Satanás, ele opera nos filhos da desobediência. Não tem por onde, meus irmãos. Satanás, ele opera nos filhos da desobediência, como está lá no livro de Efésios 2:2. Meus irmãos, o príncipe da potestades dos ares, que agora opera nos filhos da desobediência. Os homens não têm ideia que quando o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios 6, diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra todas as hostes espirituais do mal. Satanás, ele tem um poder, meu irmão, para operar exatamente no sobrenatural. Satanás, ele tem o poder para batalhar aonde nós não podemos penetrar, meus irmãos. Nós não podemos penetrar no mundo espiritual, mas ele entra no mundo espiritual. O homem natural não pode entrar no mundo espiritual, meu irmão. Mas Satanás exatamente opera no mundo espiritual, opera deixando escravo ali aqueles realmente que não andam na presença de Deus. Mas nós temos a mente de Cristo, nós temos o revestimento do Espírito Santo. Meu irmão, nós temos esse discernimento do Espírito Santo, no qual nós entramos pela palavra e temos discernimento espiritual, porque maior é aquele que está em nós que é aquele que está no mundo, para quebrar todas as forças das trevas e desfazer exatamente todos os sinais malignos no qual Satanás opera. Porque Satanás, meus irmãos, ele opera nos filhos da desobediência. Satanás tem este poder de manipular as mentes. Satanás tem o poder de colocar dentro do corpo a enfermidade. Satanás tem este poder exatamente de destruir muitas almas com a enfermidade. Mas nós temos o poder de Deus, do Espírito
Espírito Santo para desfazer todas essas obras malignas, meus irmãos. Nós temos o poder em nome de Jesus para curar as enfermidades no qual Satanás trabalha e arma toda a situação. Por isso nós precisamos estar orando, meu irmão. Precisamos estar orando, porque eu digo, Satanás, ele leva milhares e milhares de pessoas todos os dias ao inferno, e ninguém pode fazer nada se não tiver revestido do poder, se não tiver revestido, porque o Senhor diz, Jesus nos diz que sem Ele nada nós podemos fazer, mas tudo nós podemos aquele que nos fortalece. Quando o Senhor está em nós, quando a unção do Espírito Santo está em nós, esta unção quebra todo o jugo do diabo, a unção desfaz os sinais, os encantamentos, as enfermidades que Satanás coloca, porque o Senhor nos deu poder e nos deu autoridade, porque os sinais seguirão aqueles que crerem. Esses sinais não foram tirados de nós. Jesus deixou muito claro, os sinais seguirão aqueles que crerem, colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados. Eu digo, meu irmão, nós somos esse exército que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos exatamente esses libertadores, no qual o Senhor vai nos usar para libertar essas vidas da enfermidade, para libertar de toda obra satânica e maligna, em nome de Jesus. É tempo de perseverar pela fé, é tempo de ter unção do Espírito Santo na tua vida. Não é mais tempo de estar dormindo. Não te conforme mais desse jeito, não se conforme mais com este evangelho, não se conforme mais com esse jeito que você anda espiritualmente, mas seja transformado, cheio da unção, do poder e da glória, porque o Senhor veio chamar exatamente homens cheios da unção, cheios do Espírito Santo. Desde o princípio o Senhor dizia, separa para mim homens cheios do Espírito Santo, homens cheios do poder do Espírito Santo, e o Senhor quer te usar, meu irmão e minha irmã. É tempo de se revestir, é tempo de deixar o mundo de lado, é tempo de deixar as concupiscências, o engano, aquilo que nos sufoca, que nos rouba, e se voltar ao Senhor de todo o coração, de toda a unção, exatamente, se revestir de todo o poder, de toda a armadura de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Meus irmãos, nós não podemos mais nos conformar, meu irmão, do jeito que realmente muitos têm andado de um jeito totalmente frio, nem morno, é totalmente frio. Nós precisamos estar revestido da unção, do fogo, do poder de Deus, a unção de Deus, a unção realmente que liberta, que cura, em nome de Jesus. Aleluia! Não podemos, meu irmão, esmorecer. Nós temos que ficar ligados, temos que ficar vivos em todo momento. O apóstolo Pedro nos advertiu: o vosso adversário, o diabo, anda em derredor rugindo como leão, procurando quem possa tragar. 1 Pedro 5, meus irmãos. Nós precisamos viver, entender o que Satanás faz, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendessem exatamente a palavra de Deus. Se nós vamos buscar as ações malignas que Satanás faz, ele está operando em todo momento, roubando o homem em todas as situações. Na parábola do semeador, Jesus nos explica que o semeador saiu a semear e que a semente que cai na beira do caminho, logo vem as aves do céu e comem. Mas quando Deus usa Jesus naquele momento para dar o discernimento, que é Satanás que rouba a palavra do coração. E que mais Satanás tem feito é roubar a palavra do coração dos homens, colocando em dúvida, colocando em certeza, que ele rouba a palavra, ele rouba da tauba do seu coração.
porque você tem uma promessa de Deus, meu irmão e minha irmã. Muitos realmente começaram num fervor espiritual, mas com o tempo vem a fadiga, vem o cansaço da carne. Porque muita coisa foi prometida. Muita coisa às vezes foi prometida não por Deus. Muitas coisas, quando você vai para algum evangelho, que você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico, as portas vão se abrir, olha, grande a obra de Deus na sua vida, mas parece que nada aconteceu na tua vida, parece que foi tudo o contrário. E eu sempre digo, foi Deus que falou ou foi o homem que falou? Meus irmãos, nós precisamos realmente ter cuidado, precisamos ter cuidado. Será que Jesus, quando chamou seus discípulos, Jesus prometeu para eles exatamente que eles iam ser ricos, que eles iam ser prósperos? Não, meus irmãos. Jesus diz, principalmente para Pedro, aleluia, que ele ia fazer de Pedro um pescador de homens. Nós vemos que a mensagem exatamente de Jesus para Pedro, aleluia, foi tão impactante. Naquele momento, Pedro crê no Senhor de Jesus de todo o seu coração, que ele abandona tudo e vai seguir a Jesus. E eu digo, meu irmão, que evangelho que nós estamos seguindo? Que evangelho que nós estamos seguindo, meu irmão? Parece que nós só vamos buscar um evangelho no qual nós temos promessa, revelação, um evangelho realmente. Se nós pegarmos a palavra de Deus, se nós vamos dentro do Novo Testamento, nós não vamos encontrar uma igreja realmente se reunindo para levar a revelação. Olha, você vai ser próspero, a porta vai se abrir, você vai ser rico, tudo vai ser bênção na tua vida. Olha, você vai trocar de carro, tem chave, tem isso, tem aquilo. Nós não vemos nenhum tipo de revelação dessa dentro do Novo Testamento, meu irmão. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que loucura é essa que nós estamos vivendo, meu irmão? Minha irmã, desperta, acorda. O evangelho é um evangelho de salvação. Nós temos que levar esse evangelho de salvação. Meus irmãos, não podemos tirar aquilo que nos foi dado, a palavra de Deus. Mas muitos virão em meu nome, se possível enganarão até os escolhidos. Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos os escolhidos de Deus para herdar a salvação, meus irmãos. E nós precisamos batalhar pela fé. Precisamos batalhar exatamente por uma palavra e andar num evangelho genuíno, um evangelho realmente que transforma a vida, um evangelho de justiça que tira nós de todos os caminhos de concupiscências erradas, de todo o caminho errado, de todo engano. Nós precisamos viver a palavra de Deus, meus irmãos. Porque eu vejo um povo, meu irmão, não sou contra aqueles que oram, não sou contra exatamente aqueles que vão para o monte, não sou contra, quanto mais orar, quanto mais buscar, quanto mais os irmãos estiverem em união, mas tudo isso tem que ter um propósito, meu irmão. Eu digo que quando a igreja primitiva ela orava em cima de um propósito. A igreja orava exatamente para que houvesse crescimento nas almas, nas vidas, para que o evangelho fosse propagado. O apóstolo Paulo, quando pediu oração da igreja, era para que as portas do evangelho se abrissem em regiões que eram fechadas. Meus irmãos, quando nós subimos para orar, quando nós formos orar, a concordância ela tem que ser uma só, meus irmãos. Orar em concordância, orar para que o Senhor nos levante como ceifeiros, meus irmãos, para buscarmos almas. É isso que precisamos. Precisamos negar a nós mesmos. Se o grão de trigo não morrer, não pode dar fruto. Enquanto, meus irmãos, nós estivermos vivos com os nossos objetivos neste mundo e não nos interessarmos exatamente nas obras de Deus, nós vamos continuar no nosso plano terrestre. Estamos vivendo um plano terrestre. Jesus não chamou nós para vivermos um plano terrestre. Jesus nos chamou para nós vivermos o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós saímos de um mundo, de uma ideologia, um mundo. Professamos que somos cristãos, mas não andamos no reino dos céus, continuamos andando no reino do mundo. O reino do mundo, porque não nos apartamos do reino do mundo.
Continuamos nos erros, continuamos nas concupiscências, continuamos no escárnio, continuamos nos costumes da velha natureza. Porque quando você realmente se converte ao Evangelho, meu irmão, você é uma nova criatura espiritual. Você tem realmente sede de justiça. Você tem sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Quando você realmente está convertido de todo o teu coração, você tem prazer na lei de Deus. Você tem prazer em estar junto com aqueles que andam na palavra de Deus, naqueles que oram, naqueles que querem pregar o Evangelho, meus irmãos. Aí nós vemos realmente um corpo, uma igreja uniforme, buscando um só objetivo. Não um clube social que se encontra 2, 3 vezes por semana, escuta uma pregação, volta todo mundo para sua casa e continua do jeito que estão. Nós precisamos estar envolvidos com homens e mulheres verdadeiramente de Deus. Precisamos ser revestidos, porque se nós andarmos com sábios, nós vamos aprender mais. Se nós andarmos com homens de Deus, vamos ser fervorosos, meus irmãos. Aleluia. Nós precisamos ser cheios, como foi cheio Eliseu. Elias era um homem cheio do Espírito Santo. E Eliseu não largava do pé de Elias. Aleluia. Até conseguir porção dobrada. Eu digo, meu irmão, essa sede que nós precisamos ter. Não podemos nos conformar com o evangelho que está sendo lançado aí, não. Não podemos se conformar com este tipo de evangelho, meu irmão, porque está totalmente distorcido. O que nós estamos vendo não é o evangelho que Jesus deixou da igreja primitiva, não é a doutrina dos apóstolos, não. É uma doutrina de homem que nós estamos vendo aí. Nós temos que voltar à origem, meu irmão. Voltar à origem da palavra de Deus. A nossa base é a palavra de Deus. E nós precisamos voltar à essência da adoração, a essência do primeiro amor. Precisamos voltar, meus irmãos, porque o homem de Deus, ele é diferente. O homem de Deus, ele incomoda, meu irmão. Ele incomoda. Onde tem um homem de Deus, ele incomoda. Meu irmão, porque o homem de Deus não se conforma com o pecado, com a concupiscência, com o escárnio, ele se separa, ele não tem concordância. O homem de Deus, ele é separado. Elias era um homem de Deus e Acabe dizia que ele era o perturbador de Israel. Elias era o perturbador de Israel. João Batista era o perturbador ali naquele momento no meio dos judeus. Paulo também era um perturbador. Pedro também era um perturbador. Eu digo, meu irmão, nós temos que perturbar a natureza carnal daqueles que não querem nada com Deus. Aleluia. Porque muitos, meu irmão, não suportam a palavra. Muitos não suportam a sã doutrina. O apóstolo Paulo diz que nos finais do tempo não suportarão a sã doutrina, meu irmão, mas buscarão para si doutores, meu irmão. Muitos estão buscando doutores porque eles querem uma palavra para fortalecer o seu ego, para consolar, meus irmãos. E a ação do engano está aí. Mas quando nós temos um homem, uma mulher de Deus que usa a palavra de Deus, que usa a doutrina de Cristo, e ela nos toca, meu irmão, ela nos comove, ela nos move, ela nos limpa, ela nos transforma, e nós precisamos ser transformados, nós precisamos ouvir e ouvir a palavra de Deus todo dia para ser transformado. Você precisa ouvir o evangelho, você precisa buscar o evangelho, você precisa buscar homens realmente que preguem a palavra de Deus, para que realmente você aprenda e se converta ainda dos seus maus caminhos. Mas os ouvidos do Senhor estão atentos à oração do justo. No Salmo 116, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, invocarei enquanto eu viver.
É tremendo. O Senhor está atento à oração do seu justo. O Senhor está atento àqueles que oram. Meus irmãos, se nós temos orado e não temos recebido resposta, alguma coisa está errada, meu irmão. Alguma situação está errada. Eu sei que tudo há um tempo debaixo do céu. Aleluia. Muitas vezes nós oramos, descansamos porque há um tempo de Deus. Mas tem coisas, meus irmãos, que Deus, a sua oração, a sua resposta é imediata. Aleluia. A oração de Deus, meu irmão, a ação de Deus é imediata. E nós precisamos realmente clamar ao Senhor, precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, meus irmãos. Precisamos buscar o Senhor, a mão do Senhor está aberta, os seus ouvidos estão abertos, a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida, e nós precisamos buscar a unção de Deus, aleluia. Por isso, como diz o Salmo 34:17, o justo clama e o Senhor ouve e os livra de toda a sua angústia. Os justos clamam e o Senhor ouve. Eu creio, meu irmão e minha irmã, nós vamos orar, mas você vai continuar clamando da onde você estiver, porque o Senhor, aleluia, Ele vai nos livrar de todas as angústias, aleluia, porque muitos são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor livra. Isso é uma palavra de promessa, isso é uma palavra de poder, isso é uma palavra de libertação, isso é uma palavra de sustentação àqueles no qual confiam. Nós precisamos confiar no Senhor. Meu irmão, é tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo exatamente de entrar no culto, no quarto, entrar na presença de Deus e clamar, e clamar, e clamar. Aleluia, glória a Deus, porque Deus te ouve, Deus te escuta, Deus quer te libertar, Deus quer te salvar, Deus quer te renovar. É tempo exatamente de se unir aos homens e às mulheres de Deus que estão aí, meus irmãos, porque eu digo, quando Elias exatamente procurava a morte, porque só ele tinha sobrado dos profetas do Senhor, mas o Senhor disse a Elias que tinha 7.000 que não tinha se dobrado a Baal. Eu digo, meu irmão, que as portas do inferno não prevalecem contra a verdadeira igreja, porque os homens e mulheres de Deus, aqueles realmente que têm unção do Espírito Santo, não se dobram, meu irmão, às concupiscências do mundo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E eu digo, o Senhor te chamou para ser este vaso, para ser enxertada dessa unção do Espírito Santo. Ah, Senhor, Tu és o Deus que livra, meu Pai, e oramos, Senhor, com a comunhão desses irmãos, Pai, numa só palavra, num só Espírito, num só Senhor, para que o Senhor venha operar agora, meu Pai. Toque nessas almas, Pai amado, no qual estão acamadas, para que o Senhor livre essas vidas, essas almas, Pai, dos seus leitos, meu Deus, esses que estão clamando, intercedendo, meu Deus, Senhor, guarda os teus santos, guarda aqueles que estão em campo de batalha, meu Deus, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha encher eles da tua presença, quebrando toda a força, toda a fúria do inimigo, desfazendo toda esta praga, toda esta ação maligna. Que o Senhor opere agora, meu Deus, opere na vida deste irmão, desta irmã, Pai, que o Senhor, Pai, venha dar a entendimento, discernimento, que o Senhor possa agora, Pai, levantar aqueles que estão acamados, que estão debaixo da opressão. Tu és o Deus que conforta, meu Deus, os corações desesperados, meu Deus, porque o Senhor nos coloca num alto refúgio. Tu és o Deus, Senhor, que tampa os nossos ouvidos. Ah, Senhor, Tu és o Deus que, Senhor, tampa os nossos olhos para não enxergarmos, Senhor, as concupiscências malignas, Pai amado. Que o Senhor venha mover em cada vida, em cada alma, libertando de toda esta opressão. Que o Senhor abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Por isso, estamos com Deus, amém? Em todo momento,
Aleluia. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco. Amém. Glória a Deus. Fique interligado com a gente, deixa ali no mural. Amém. Deus abençoe, fica na paz. Você é uma bênção, você é um canal de bênção. Aleluia. O Senhor nos ama, mas o Senhor, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Amém. E o que o Senhor requer de nós? Que nós andemos realmente em justiça e em verdade em todo o tempo. Fica na paz, vamos ficando por aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.